Boa noite, Brasil. Bom dia, Japão. Boa tarde para você que está me ouvindo no período da tarde. Eu sou a Renata Assato, a Reducel, @Reducel. Estamos começando agora esta Astrolive para falar da alunação em Gêmeos. Essa alunação que abriu no dia 6 de junho de 2024 e vai até o dia 6 de julho de 2024. Então, toda vez que a Lua encontra o Sol, eles dão um match, né? Eles se abraçam, tem um encontro do Sol e da Lua, e isso vai abrir um ciclo lunar que vai trazer todo um contexto para o período que a gente vai viver nesses 29 dias, tá? Mais ou menos, tá? Mais ou menos 29 dias, não fiz as contas aqui, quanto tempo é de uma alunação a outra, mas é praticamente um mês, assim, né? Então, para quem tá chegando agora, seja muito bem-vinda, saudades. Eu tô falando aqui diretamente de Kyoto. Hoje, aqui em Kyoto, é dia 11, né? Em Kyoto, é dia 11 de junho, agora são 9 horas da manhã. E no Brasil, ainda é dia 10 de junho, né? E são 9 da noite. Então, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui nessa conexão Brasil-Japão e eu sei que tem muita gente aí também na Europa que acompanha o podcast Reducel, né? Essa gravação oficial do podcast Reducel, agora a gente tá fazendo aqui live no Instagram, né? Se você curte, se você quer que o podcast Reducel continue, colabore, apoia.se/Reducel. Eu entendo, né? Algumas pessoas retiraram o apoio do meu podcast nesses últimos tempos, porque antes era semanal e de repente eu vim para o Japão e virou mensal. Mas ele ainda existe, minha gente. E é o momento que eu mais preciso de suporte, é esse momento que eu tô aqui com uma agenda astrológica, né, um pouco reduzida, porque eu tô focada nos meus estudos artísticos. E tô aqui lidando com essa conversão do dinheiro, né, de real para dólar, de dólar para ien. Então, se você curte meu trabalho, se você, enfim, quer mandar o seu axé, sua gratidão de alguma forma, né, numa moeda de troca, apoia.se/Reducel para colaborar com o meu trabalho aqui pro público, tá? E também tem a chave Pix, que é renatadocel@gmail.com. Então, quem quiser pode colaborar via Pix também, tá? Dito isso, vamos lá ler o nosso mapa da alunação. Dessa vez, diferente das últimas lives, que eu abri sempre várias anotações que eu tinha feito em algum momento antes, né? Porque durante a viagem eu fazia algumas anotações, só que não estava conseguindo abrir a live por conta de falta de espaço e tal. Dessa vez, não, eu tenho um espaço, eu me mudei de casa, essa é a novidade, né? Eu tava bem mal lá na casa que eu tava antes. Em maio foi um mês muito, muito, muito difícil, mas muito importante passar por isso também. E agora eu me mudei aqui, tô morando nas montanhas, sou praticamente uma bruxa que mora perto dos templos. Mas eu vim aqui para essa salinha de escritório fechada, né? Inclusive, uma das razões de eu estar nessa casa aqui tem um espaço de trabalho, né? Mas o dia tá lindo aqui, eu podia estar gravando a live lá fora, só que eu acho que o Wi-Fi não ia rolar, então eu vim pra cá, um espaço fechadinho, mas aqui tá super de manhã. E aqui eu posso trabalhar, né? Então minha agenda também já melhorou um pouco, abri mais horários. Enfim, tô bem melhor agora. Só que aí a vida ficou muito agitada, muitas coisas gostosas estão acontecendo. O movimento artístico aqui em Kyoto tá muito forte também. Então eu não fiz quase nenhuma anotação sobre a alunação em Gêmeos. A gente vai fazer na vibe pisciânica do improviso, como vocês estão acostumados, porque é como eu sempre fazia antes também, né? Então vamos lá. Vamos supor que esse mapa dessa alunação em Gêmeos fosse um mapa de uma pessoa. Um beijo, amiga Letícia, gratidão. Então vamos supor que o mapa fosse um mapa de uma pessoa, né? Eu vou olhar para esse ser aqui,
que eu vou pensar dessa pessoa? Se fosse um mapa de uma pessoa e eu visse um monte de planeta em Gêmeos na casa 12, ia falar, gente, essa pessoa pensa muito. Porque é muito Gêmeos, né? É um excesso aqui de temperamento sanguíneo, tá? O que é o temperamento sanguíneo? É o temperamento do ar. Então, se fosse uma pessoa, é o temperamento sanguíneo predominante. Predominante, assim, 53% ar, tá? Então, cara, isso é muito mesmo, né? Então, a gente precisa tomar cuidado para não ficar abrindo um monte de janela, sabe? Eu acho que o Gêmeos bom é o que pensa e faz, né? Pega o apoio de Marte, que é um grande protagonista dessa alunação também, e faz acontecer, né? Coloca o pensamento em ação. Mas a gente pode, de repente, só ficar na elucubração e abrindo um monte de janelas, como eu ia dizendo, né? Então, às vezes, sabe, tipo, pop-up, assim, de computador, quando você abre uma aba, você abre outra aba, e aí a sua tela de computador tá cheia de aba, ou o seu celular tá cheio de aplicativo aberto, assim, sabe? Não é meio bagunçado isso? Eu acho isso muito bagunçado. Eu não gosto de ter um monte de janelas abertas, eu não sou uma pessoa sanguínea, apesar de eu também ter lua em Gêmeos, tá? Mas eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com muitas coisas. Ai, nossa, deu uma batida aqui, sorry. Tenho um pouco de dificuldade de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, porque às vezes a gente se perde, né? Então, o que Gêmeos é? É um grande curioso, sabe? Gêmeos é muito curioso. Gêmeos tá a fim de aprender sempre. E aí, esse excesso de curiosidade, às vezes, vai deixando a gente um pouco sem foco. Então, pensa que, além de tudo, é um signo duplo, né? Que já tá um pé cá e um pé lá. Eu tô sempre seguindo o flow e vendo, peraí, eu tenho lua em Gêmeos, eu sei como é. Eu saio de rolê, e aí, assim, se o rolê não tiver bom, eu mudo o curso e vou pra outro rolê no meio do rolê. Eu tô indo por um caminho e falou, ai, acho que não quero mais, vou pra outro lugar, né? Esse é o meu mood lua em Gêmeos. Mas, às vezes, as coisas ficam muito só na mente, né? E por que eu tô falando isso também? Olha o cenário. Então, todo encontro entre planetas acontece em algum lugar. Aonde que eles estão encontrando? Eles estão encontrando na casa 12, tá? Isso aqui é um mapa da alunação em Gêmeos pro Brasil. Então, é um mapa de Brasília, tá? Capital aqui, né? Do país que a gente abre o mapa. Então, aqui, ó, Vênus, Lua, Sol, Mercúrio e Júpiter, todo mundo em Gêmeos na casa 12. Um beijo! Beijo pra todo mundo que comentou aqui. Eu não tô lendo muitos comentários pra não me distrair, tá? Que já basta esse tempo muito sanguíneo. A distração tá aí, é um convite todos os dias. Pra todo mundo tomar um certo cuidado, uma certa atenção com isso, tá? Enfim, a casa 12 é uma casa complicada. A casa 12 é a casa onde as coisas ficam muito aprisionadas. Quando a gente trabalha com astrologia tradicional, a gente não passa pano para a casa 12. A gente não fala, ai, é a casa do autoconhecimento e da transcendência. Não, isso talvez a astrologia moderna vá por esse viés. É claro que o autoconhecimento e a transcendência vão ser formas de você sair das suas prisões. São formas de te libertar, tá? Então, eu acho legal, né? Tem gente que relaciona signo com casa e relaciona isso, casa 12, com peixes. Aí eu já acho muito equivocado, assim, né? Apesar de peixes devanear bastante, peixes é um signo essencialmente benéfico. Peixes é um signo regido por Júpiter, que é o grande benéfico, e por Vênus, que é a pequena benéfica. Tá? Então, peixes é super do amor, né? Da abertura, assim, do movimento, sabe? Do fluxo. E casa 12 é uma casa maléfica. Casa 12 é uma casa de aprisionamento, contenção, medos,
autossabotadores, inimigos invisíveis e imaginários. Então, às vezes, a gente tá pirando em alguma coisa porque é uma pira mesmo. É você que tá na sua própria autossabotagem, no seu próprio medo, se impedindo de viver alguma coisa. Então, você é um dozer, você entrou ali na pira da casa 12 e você não consegue sair porque, sei lá, insegurança, sabe? Julgamentos, auto-julgamentos, né? Às vezes a gente se autodeprecia e isso também é o ego falando, né? Não é você, né? Porque quando a gente tá na síndrome da impostora, isso também é o ego falando, sabe? Então é uma pira, assim. Então a casa 12 é um convite a piras, tá? É a casa da loucura também, né? E por isso a gente vai precisar trabalhar a cura para sair da loucura. Isso numa esfera muito pessoal, eu tô dizendo assim, né? Então a casa 12 traz todas essas questões da mente aprisionada, tá? E de dificuldades, de limitações, tá? É uma casa onde Saturno se jubila, porque ele é o dono da chave da prisão, tá? Então não tem nada a ver com peixes, não tem nada a ver com Júpiter, não tem nada a ver com Vênus, a casa 12, tá? Mas nessa alunação a gente tem vários planetas na 12, né? Então a gente tem, como eu disse, Sol e Lua, que são os luminares. A gente tem Vênus, a pequena benéfica, Júpiter, o grande benéfico, e Mercúrio, o cara da comunicação aqui, o leva e traz os recados, o negociador do céu, humano do céu, também aqui na casa 12, né? Então, como que a gente pode ler isso assim, de uma maneira mais produtiva, tá? Pra gente não se perder na 12 e ficar panguando esse ciclo inteiro assim, só brisando, e façam terapia, por favor. Olha, eu confesso a vocês, desde que eu vim pro Japão, eu tinha dado uma suspensão na minha terapia. Mas aí entrou a alunação em Gêmeos, eu comecei a viver um BO aqui. Eu tô retomando a terapia, graças a Deus que agora eu também tenho espaço, mudei de casa, posso fazer terapia aqui nessa casinha nova, né, casa compartilhada, mas eu tenho uma certa privacidade, uma liberdade aqui. Tô retomando minha terapia essa semana, fiquei 2 meses sem fazer terapia, abril e maio não fiz por conta da viagem, né, mas agora junho eu falei, lunação de casa 12, meu amor, não vai dar pra ficar sem terapia, porque eu também senti que tô precisando, né. Então, meus amores, se vocês suspenderam a terapia, volta agora pra você não ficar maluca na alunação de casa 12, tá? É muito importante. Se você não é das terapias tradicionais, vai pras terapias holísticas, faz alguma coisa por você pra cuidar da sua cabeça, tá? Você pode fazer um alinhamento energético, uma terapia holística, você pode simplesmente não fazer uma terapia específica, mas você pode tirar mais tempo de respiro para você. Então você vai sair para tomar um arzinho. Você vai sair para dar uma caminhada, você vai sair para meditar, para ficar em silêncio, gente. É muito importante ter esses espaços de respiro, de silêncio, para deixar essas ideias se assentarem, assim, nesse ciclo de casa 12, pra gente não ficar maluco, tá bom? Mais uma forma de tornar isso produtivo, né? Eu gosto muito de ler a casa 12 como uma casa de gestação. Se a gente pensa que a casa 1, a casa do ascendente, é o corpo, né? O ascendente é quando a gente nasce, assim, quando eu nasci, o ascendente estava em tal signo, né? E aí o ascendente vai falar muito sobre o eu e sobre o corpo, por isso que o ascendente, inclusive, eu vejo como mais importante que o signo solar, tá? Imagina que a 12 é o pré-nascimento, né? Então, o pré-nascimento, né, é a gestação. Então, se aqui na linha do horizonte é quando vai se dar o nascimento,
Aqui é a casa do corpo, então aqui é quando isso que vai nascer está sendo preparado. Então eu gosto de pensar na casa 12 como existe muita coisa, como se existisse muita coisa que ainda estivesse meio que num processo criativo, num caldeirão, assim. E muitas vezes, se é num âmbito mais pessoal, assim, tem parte de mim tá num casulo, porque eu tô num processo de transformação. Então, eu acho que isso tem a ver com um olhar para a casa 12 também, né? As coisas, quando estão passando por um processo de transformação, elas estão mais frágeis, elas estão mais vulneráveis, elas estão mais incertas. Então, convém que a gente proteja essas coisas, tá? Então, se tem muita coisa acontecendo nessa casa 12, é porque muita coisa ainda tá em processo, ainda não tá pronta. Muita coisa eu ainda tô meio que refletindo, digerindo, criando, temendo também. Ainda tô insegura com algumas coisas, ainda tô vulnerável com essas coisas. Então eu preciso proteger as coisas, tá? Então, se é uma alunação de casa 12, é muito importante que a gente se reserve mais, se preserve mais. Então, sair fazendo as coisas muito no impulso é foda. É melhor a gente ter esse trabalho de bastidores primeiro, sabe? É uma outra visão produtiva de casa 12, a casa dos bastidores, a casa do backstage, né? Então, imagina que aqui no meio do céu... Cadê o meio do céu? O meio do céu tá aqui, ó, com um ramal. Então, aqui meio do céu é o palco, né? São as coisas que vão a público. E as coisas que estão na 12 são as coisas que estão atrás das cortinas. Então, é todo o trabalho de bastidores que o público não vê, tá? Então, eu acho que a gente pode pensar isso para nossa vida, assim, né? Marte é uma figura muito importante nessa alunação. E aí cito aqui João Acuio, meu astrólogo, meu professor da Saturnália Escola de Astrologia e Cidade. Ele fez alguns reels falando sobre um certo protagonismo de Marte nessa alunação, porque é o primeiro aspecto que a Lua faz depois que ela encontra o Sol, né? Então, segundo Valens, o primeiro aspecto que a Lua faz depois que ela encontra o Sol, depois que se abriu a alunação, é o planeta que vai dar meio que o tom da alunação, né? E o João falou, o primeiro aspecto foi com Marte em Áries, que até anteontem, ou até ontem aí para vocês, né? Marte estava em Áries. E aí, isso vai trazer, assim, essa força de corte de Marte como um ponto pra gente aprender nesse ciclo, tá? Então, o João trouxe, uma alunação cortante, ele trouxe essa palavra, né? Uma alunação cortante que vai colocar à prova a nossa coragem. E olha que bonito, é uma alunação de casa 12 tem a ver com os nossos medos. E aí, o primeiro aspecto que a Lua faz, depois de encontrar o Sol ali na 12, lá na casa dos BO da nossa cabeça, dos aprisionamentos, da autossabotagem, é com Marte, que vai falar assim, mana, coragem, assim, coragem pra abrir o teu caminho, coragem pra cortar da sua vida o que você realmente não quer, né? E isso também vai gerar na gente uma certa ansiedade. Então, é normal que haja ansiedade, porque a cabeça tá muito cheia, e aí Marte em Áries ainda acelerou mais ainda nosso pensamento, tá? Verô, você tem Marte em Câncer na 12, esse seu Marte precisa de um trabalho específico, assim, a gente precisa trabalhar muito na imunidade e na coragem mesmo do seu Marte. Depois, se você quiser, a gente pode olhar para isso numa consulta. Mas o Marte na 12 é uma questão, assim, né? Porque é como se a gente, ainda mais em Câncer, como se a gente tivesse sempre com medo, assim, de chegar. É muito difícil, né? Brigar,
pontuar o que você quer quando a coisa tá ali na 12, né? Mas enfim, tô comentando o comentário da Verô aqui na live, né? Mas pra gente não se perder. Então, os planetas corriqueiros, né? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, estão ali na 12, junto com Júpiter, que também vai trazer grandes oportunidades. E Júpiter mudou de signo, isso também foi um grande acontecimento, né? Júpiter, o planeta da benesse, da abundância, ele se deslocou para um signo onde ele não se sente muito à vontade. Então é normal que todo mundo que é jupiterial, né? Então quem tem um Júpiter proeminente no mapa, quem tem ascendente em peixe, sagitário e câncer, são pessoas jupiteriais, pessoas regidas por Júpiter, ou dependendo do seu mapa, às vezes tem um Júpiter lá no meio do céu, às vezes o seu Júpiter também tem uma força, você tem Júpiter ao mútuo, então você também tem uma força jupiterial muito grande, né? Mas os signos de Júpiter são peixe, sagitário e câncer, tá? Então é normal que essa galera ficou meio esquisita, ficou meio estranha e tá lidando com um desconforto, né? Porque entrou num lugar aí de exílio, né? E é isso, faz parte, né? Faz parte do processo a gente passar pelos nossos desconfortos e a gente meio que não ter tanto espaço mais, né? Para exercer a nossa potência, né? Então a gente tem que se adaptar. Então, por exemplo, eu sou super jupiterial, sou muito generosa, né? Eu sou uma pessoa muito, sei lá, professorinha, palestrinha, né? Mas eu não tô com esse tempo de abrir live toda semana. Eu tô numa super contenção de recursos aqui, porque tô vivendo em outro país. Tô morando numa casa que não é minha, né? Diferente de como era no Brasil. Enfim, então eu também, como uma pessoa jupiterial, tô lidando com vários pequenos desconfortos. Mas como que eu posso exercer a minha função, né, de Júpiter, mesmo dentro do desconforto, tá? Então isso eu tô falando do Júpiter vigente, mas isso vai pegar mais pra galerinha jupiterial mesmo, né? É a hora da gente lidar com o nosso desconforto e lembrar que todo planeta exerce a sua função, ainda quando ele tá em queda, ele exerce da maneira que é possível, tá? Então, vamos ver aí na sua vida. E aí agora vale para todo mundo. Veja qual é a casa de Gêmeos no seu mapa astral, porque essa casa está bombando. Então, essa casa está bombando. Tem alguma coisa que diz respeito à sua vida particular, que é a casa que é Gêmeos no seu mapa astral, tá? Lembrando, Gêmeos não é casa 3, tá? Isso essa visão de chapar a casa com signo é uma visão que reduz as coisas, tá? Então, talvez para você, Gêmeos seja, sei lá, casa 4, como é pra mim, assim, né? Então eu tô lidando com várias coisas sobre ancestralidade e casa, né? Então talvez Gêmeos pra você seja o seu ascendente. E aí é muito sobre você, sobre quem você é, sobre o seu corpo. Talvez Gêmeos pra você seja a casa 2, aí vai falar muito sobre seus recursos, seu dinheiro, sua alimentação. Talvez pra você que tem ascendente em Áries, aí condiz mesmo com a casa 3, que aí vai falar sobre comunicação, sobre expressão, sobre negociação, né? Isso tem a ver com Gêmeos. Sim, isso tem a ver com Gêmeos, mas a gente não pode reduzir Gêmeos ao assunto casa 3, tá? Então, Gêmeos na sua vida tem outra coisa. Como eu já disse, casa 4 tem a ver com a sua família, tem a ver com a sua casa, com a sua origem, né? Com seu pai, talvez. Casa 5 tem a ver com o seu prazer, né? Casa 5 tem a ver com a sua sexualidade, com o seu tesão, com a sua criação ou com seus filhos. Casa 6 tem a ver com a sua saúde, tá? Então, quem tem Gêmeos na 6 precisa tomar um pouco mais de cuidado com a saúde e ficar mais protegido nesse ciclo, porque é meio complicado a sua casa 6 e parar lá na 12. Tá? Então se preserva, pelo amor de Jah, aqui, né? Quem é que tem Gêmeos na 6? É a galerinha do Capricórnio, né? Que tem Gêmeos na 6. Se você tem Gêmeos na 7,
Aí, relacionamento, meu amor. Se você tem ascendente Sagitário, né? Aí é relacionamento amoroso, é parceria de trabalho. Vocês também estão lidando com muitas coisas e vão lidar com muitas coisas aí, né? Sobre, principalmente, como você lida com o outro. Se você tem Gêmeos na 8, aí também é um pouco mais difícil, sabe? Porque a casa 8 fala da morte, fala de um certo desapego, de uma travessia que você tem que fazer, que é custosa, tem um preço a pagar, né? Fala também de recursos que vêm da parceria, então fala de dinheiro dos outros, como você recebe, como você administra seus recursos, quanto você investe, quanto você recebe, né? A casa da balança do dar e receber, que eu gosto de pensar assim, né? Então, se a gente tem Gêmeos na 8, né? A gente tem ascendente em Escorpião, tá? Aí é um pouco mais complexo também para vocês, né? Vocês precisam estar atentos. O que é que você tá deixando ir? Você tá deixando morrer? Qual é o acerto de contas e o reequilíbrio que você precisa fazer na sua vida, tá? Se você tem Gêmeos na 9, né? A galera do ascendente em Libra, melhor, né? Aí tá bombando viagens, estudos, conhecimento, grandes saberes, espiritualidade. Se você tem Gêmeos na 10, né? A galera do ascendente aqui em Virgem, tem muito a ver com o seu trabalho, tem muito a ver com as coisas que você tá levando a público agora, assim, sabe? Sua própria projeção pública. Então, pensa, né? Tem muitas coisas que eu preciso gestar nessa alunação, preparar para colocar a público. Oi, Lê, um beijo! Se você tem Gêmeos na 11, há um grande movimento aí nos seus amigos, né, na casa da sua galerinha, do seu network, do seu contexto, assim, grupos, coletivos, e também tem coisas que você tá ganhando pelo trabalho que você exerce, que são importantes. E se você tem Gêmeos na 12, se você tem ascendente em Câncer, né, aí você tá vivendo essa alunação, assim, total! É o seu momento, meu amor. É o momento de você lidar basicamente com a história da sua vida, assim, né? Você tem Gêmeos na 12, é porque você tem ascendente em Câncer, então o seu ascendente é igual ao dessa alunação, né? Então você vai lidar com seus medos 2 vezes aí, tá? Afinal, Gêmeos é um signo duplo, né? Então eu não falei qual era o ascendente, mas falei casa a casa, né? O que significa. Então vamos pensar agora nesse ascendente, né? Ascendente é em Câncer. Que bom, né? Eu amo ascendente em Câncer, sinceramente. Eu acho que ascendente em Câncer sempre vai trazer para o corpo a atenção, a nossa atenção. Então, assim, não se esqueça de você, não se esqueça do seu corpo. Tenha em mente o seu autocuidado, sua autonutrição, seu acolhimento, né? E presta atenção aí, né, em como o seu corpo tá reagindo a tudo que acontece na sua vida, tá? Porque o corpo dá pistas muito claras que às vezes a mente não tá percebendo, mas se a gente silencia, se a gente presta atenção no nosso corpo, a gente entende aonde que a gente deve ir ou não, tá? Então, Câncer é nutrição, é autocuidado, seja você sua própria conchinha nesse ciclo, que é um ciclo difícil, né? E saiba que tá tudo bem não estar pronto ainda. E aí a gente não precisa também se auto-sabotar no sentido de, não tá pronto, então não vou fazer, tô com medo, não, faz, mas vai devagar, assim, sabe? Vai com calma, vai, assim,
testando as coisas, né? Eu acho que quando as coisas estão na casa 12, a gente precisa criar, assim, espaços seguros para fazer, assim, aquele teste de um projeto, né? A gente tem que começar devagar as coisas, então a gente pode dar os nossos passos, mesmo incerto, sem saber exatamente como que vai ser, o que vai ser no final. Eu não sei o que vai ser. A coisa tá na 12. Tem muita coisa que ainda a gente não consegue visualizar, ainda tá no invisível, assim, né? Tem muita coisa. A imagem, eu falei da imagem do casulo, da borboleta, acho que eu não falei ainda, né? Essa é outra imagem muito linda de casa 12, né? Então imagina, a lagarta tá lá e ela vai sentindo algo estranho e aí ela vai estacionando e aí de repente começa aquele processo. Aí ela começa a se encasular e imagina quão desconfortável não deve ser isso, né, pra dona lagarta. De repente ela fica lá, é um momento de total vulnerabilidade, né? Porque, sei lá, qualquer outro ser vivo pode pegar e dar um tapa nela e destruir aquele casulo, né? Vocês já viram casulo de borboleta? Eu já vi alguns, assim. Então é uma coisinha que fica ali penduradinha, assim, sabe? E você não pode mexer naquilo, porque se você mexer, você vai atrapalhar o processo da dona lagarta virando borboleta, né? Então a gente não pode apressar o processo de ninguém. Isso também é um conselho desse ciclo aqui, tá? E aí chega um momento que deve ser muito desconfortável. Você tá basicamente morrendo pro que você era antes e você vai renascer para uma nova forma que você nem sabe qual que é, né? Então, a gente vai saindo desse casulo e é um pouco estranho. Nossa, de repente eu criei asas, de repente tem um corpo maior aqui, de repente... Cara, daqui a pouco você vai voar, meu amor, mas até isso acontecer, até você virar borboleta, tem toda essa casa 12 para você viver, que é um momento de desconforto, né? É um momento onde muitas coisas ficam um pouco retidas, assim, e faz parte do processo lidar com isso, assim, né? Então, eu acho que é um processo de transformação que exige uma atenção e um cuidado grande, assim, para todo mundo. Principalmente quem tem aí o ascendente em câncer, né? Tá falando da sua própria casa 12. E enfim. Érica, sim. Ela falou, ó, quem passou o aniversário no dia do eclipse passa por qualquer coisa. Com certeza. O pior já passou, amiga. Então, assim, agora vamos falar do meio do céu dessa alunação, né? A gente sabe que Marte é muito importante nessa alunação, que a gente precisa muito ganhar uma coragem, uma força de combate e aprender a driblar a nossa impaciência, a nossa ansiedade desse ciclo, tá? Porque Marte é tão bom para abrir caminho e para ter a coragem de, né, cortar e tirar ali as coisas da vida, quanto também deixa a gente muito ansioso. Então isso é uma questão mesmo, né? É aquela fogueira, né? Gêmeos é muito ar, né? Que conectado com aquele Marte em Áries do dia da alunação pode causar aí explosões, acidentes, né? Então é um período propício a acidentes, né? Uma amiga minha, a Lívia, não sei se você tá aí, amiga, acho que você tá aí, falou, nossa, por que tá tendo tantos acidentes aéreos, né? E aí eu pensei, falei, olha, eu não sei, mas pensa que Gêmeos é muito ar. E aí Marte em Áries é o regente dos acidentes. E aí ele tem aspecto com os planetas de ar aí, com o signo de Gêmeos, né? Então os acidentes mudaram pro lugar do ar, né? Então, isso é possível mesmo de acontecer, né? Mas eu acho que quando Marte tá proeminente, é propício a acidentes gerais, assim, sabe? Por isso a gente tem que ter um certo cuidado, uma certa prudência, né? Que eu não sei se a gente vai conseguir ter, mas enfim, vamos tentar. Como que a gente tem uma coragem, né? Como que a gente coloca a nossa coragem em ação, mesmo sendo um período de incertezas, onde muitas coisas ainda estão em processo, né? Acho que é essa a pergunta do ciclo. E o meio do céu me chamou muito a atenção porque tem ramal.
Então, o meio do céu, na verdade, tá em touro, né? O meio do céu de casa 11. Então, é um meio do céu pra gente não ficar sozinho, pirando sozinho em casa, né? Se tá na 11 é porque é muito importante a gente ter rede, ter amigos, ter contatos, né? Tá em comunidade, tá? Isso vem desde o outro ciclo da outra alunação, né? Trazendo a importância da comunidade para esse período, para esse momento que a gente está vivendo agora. Acho que nesse ano todo eu tô sentindo que é muito importante isso, não se isolar, não se fechar, não ficar ensimesmado, né? E Ramal é a estrela alfa do carneiro, assim, né? Então imagina que a constelação de Áries ela pega o touro hoje em dia, tá? Porque todos os planetas e estrelas também andaram, né? E aí a alfa do carneiro é aqui, ó, é a cabeça do carneiro. Então, se o carneiro é aquele que chega abrindo os caminhos assim, né? Cara, essa é uma alunação que tem ramal no MC. Então é para abrir caminho. Então, coragem para você abrir o teu caminho. Um beijo, Luan. Então, gente, vocês têm alguma coisa, né? Pensa que também são signos primaveris. Quando a gente vai ver o tempo mítico, tanto Áries quanto Touro, quanto Gêmeos são a estação primavera, que é o que eu estou vivendo aqui no Japão, né? E a primavera, ela tem essa coisa de fazer brotar, fazer nascer coisas novas, né? Então a gente lê esse tempo mítico, né? Eu sei que não é primavera aí no Brasil, né? Vocês já estão entrando no inverno, assim como aqui a gente já tá entrando no verão já. Mas o tempo mítico vai falar sobre irromper coisas novas. Então, Ramal é uma estrela que traz uma autenticidade. É uma estrela que vai falar assim, olha, tem um jeito seu de fazer as coisas que é só seu. Então, faça, sabe? Então, seja você dono da sua própria cabeça e lance aí para o mundo a sua ideia. Porque essa é uma ideia inovadora, tá? Então, Ramal traz muito essa autenticidade do irromper coisas novas, abrir novos caminhos e meio que seguir esse instinto ariano de seguir a tua própria vontade, sabe? Isso é muito bonito, assim, mas a gente tem que ter um certo cuidado também, né? Eu acho que como tem muita coisa na 12, né? É muito importante a gente ter, assim, um estofo nesses bastidores, das ferramentas, da minha bagagem, das coisas que eu posso tirar da cartola, assim, sabe? Mas eu preciso ter coragem de abrir novos caminhos, eu preciso ter coragem de seguir adiante, eu preciso ter coragem de lançar alguma coisa, mesmo que ainda não seja o produto final como vai ser, assim, mas dentro do processo, né, compartilhamentos de processo nas artes cênicas são muito legais, assim, é muito importante quando a gente tá criando um espetáculo a gente abrir processo, para ter um olhar de fora, para que alguém possa vir dar um feedback, para que a gente possa improve, assim, né, melhorar aquilo que a gente está fazendo, né? Então eu acho que tem um convite, assim, dessa coragem para lançar coisas, abrir coisas, cortar coisas também. Chega! Tem coisas que às vezes a gente fica muito tempo ali, ó, lidando com desconforto, né? E com medo de sei lá o que, a gente fica tolerando um desconforto por muito tempo, assim, né? E aí chega uma alunação de casa 12 para você olhar bem pro seu desconforto, olhar bem pros seus medos, ver aonde você tá se sabotando e bota a Marte na tua mão falando, vai meu filho, sai daí, corta essa pessoa da sua vida, sabe? Sai desse lugar, assim, né? Abre um novo caminho, às vezes a gente precisa abrir espaço mesmo para que o novo venha. Então, coragem. E aí, esse Marte em Áries, né? Ele entrou em Touro ontem. Ou talvez hoje, para vocês que estão no Brasil, né? Então,
agora, assim, a gente já teve o punch, assim. A gente já teve o punch da coragem, assim. Eu acho que todo mundo já teve que se deparar com alguma coisa que chegou, assim, meio de sopetão na sua vida na semana passada. Um beijo, Renanzinho. Perdeu não. Vai ficar gravado aqui. Saudades também. Então, assim, alguma coisa não te assustou, não chegou de sopetão na sua vida, desde que abriu a alunação ali, desde o dia 6 de junho, Marte já deve ter se apresentado para vocês, né? Então agora, Marte entrou em Touro, então agora Marte tá arrefecendo o seu calor, aquela coisa muito quente que tava, né? E aí ele vai começar a ruminar e trabalhar com um pouco mais de pé no chão, né? Também citando aí o João Acunho, meu professor e astrólogo da Saturnália, né? Ele trouxe pé no chão e paciência para sustentar a sua coragem e abrir ou cortar aquilo que você precisa, assim, né? Qual é a tua batalha? Essa é a pergunta de Marte, né? Qual é o teu medo? Qual é o caminho que você quer abrir? Então, acho que provavelmente você já lidou com isso desde a semana passada. E aí, agora, a gente vai começar a botar o pé no chão e com paciência, né? Com essa ruminação taurina, a gente vai fortalecer a nossa batalha, o nosso empreendimento, a gente vai vencer o nosso medo, trazendo aí também uma qualidade venusiana de quem também Marte em Touro, né? Quais são as armas? De quem também quer fazer bonito, quer fazer gostoso, eu diria, assim, sabe? Eu quero que seja bonito e quero que seja gostoso. Então, se eu quero que seja bonito, que seja gostoso, se eu quero que seja tipo Marte em Touro, uma coisa mais venusiana, então não dá pra ser atropelado. Então, não dá pra ser, assim, com pressa, né? Então, eu tenho que ter mais atenção ainda ao corpo e botar um pé no chão para ver o que é realmente possível de ser materializado. Às vezes, assim, essa questão da Terra, da materialização, é uma questão dessa alunação, assim, sabe? Porque tem muito ar e tem pouca Terra. Então, que bom que Marte entrou em Touro, porque ele vem somar um pouquinho de Terra nesse ciclo. Mas, assim, é uma deficiência desse ciclo, a Terra, né? Tem 7% de temperamento melancólico de Terra nesse mapa aqui que eu abri, né? Como se fosse de uma pessoa da alunação em Gêmeos. Então, pense uma pessoa que não tem Terra no mapa. Sou eu, basicamente. Eu não tenho muita Terra no mapa, né? Então, a gente não consegue ter a paciência, a gente não consegue se fixar, não consegue esperar, né? Mas se Marte entrou em Touro, ele tá dizendo assim, talvez esse seja o grande desafio para a gente poder ir aterrando, né? E lembrando que o meio do céu de um mapa é o ponto mais alto onde a gente pode chegar nesse ciclo, né? E o meio do céu é em Touro, é ramal, é Alfa Ares, mas é em Touro, né? Então tem um caminho para ser aberto, tem uma coragem a ser exercida, tem uma autenticidade sua para ser colocada, né? Mas também é para ser coletivo, é para ser pra galera, assim, é a casa 11, é em Touro, é para ser bonito, é para ser gostoso, beleza? Eu acho que trabalho, carreira é um super tema desse ciclo também, assim, né? Porque esse Marte desse mapa da alunação, ele tá na casa 10, né? Então, Marte tá muito proeminente, bombando ali quando tava em Áries, na casa 10 é Áries, e é ali que tá o nó do norte puxando também pra, manas, coragem pra lançar pro mundo aí suas criações, pra se divulgar, pra aparecer e tal, ainda que muita coisa esteja em processo, né? E aí tem também o Saturno em Peixes aqui na casa 9, tá? Então, o que é Saturno? Saturno sempre vai trazer
o maior desafio do ciclo, aquele desafio que demanda mais tempo, que demanda mais paciência ainda, peraí. E as coisas que estão se estruturando, né? Então, Saturno na 9. A 9 é a casa da espiritualidade. A 9 é a casa dos estudos. A 9 é a casa das viagens. E é ali que tá Saturno. Então, eu gosto muito de pensar no signo e na casa como coisas que vão somar, assim, né? Então, pensa que Saturno em Peixes, que tá trazendo toda essa estruturação das águas, que foi uma coisa que eu super falei no podcast da alunação passada, assim, né? Realmente a gente tá estruturando coisas, se a gente for pensar num mapa mundano político depois das enchentes do Rio Grande do Sul, como a distribuição de água e o fluxo das águas precisa ser revisto. E aí, se as coisas estão na 9 para o Brasil, né, também tem muitas coisas que precisam ser feitas, legitimadas, assim, né? Então coisas precisam ser regulamentadas, precisa criar lei, precisa desse Ministério da Justiça junto aí, né? A Casa 9 também vai falar dessas leis para colaborar com essa estruturação das águas, da distribuição de águas. Mas se a gente for olhar para nossa vida, o que é a água? A água é emoção, é sentimento, é como eu sinto o mundo. Peixe sente o mundo, né? Peixes é a água mutável, peixes é o próprio fluxo da emoção em movimento, assim, né? Então, para você se estruturar afetivamente, emocionalmente, convém conexão com a casa 9. E conexão com a casa 9 é conexão com o divino. Qual é o tempo que você separa para se conectar com uma força maior? O que você faz para nutrir o seu ser de saberes, de conhecimento? Então, casa 9 pode ser a sua própria espiritualidade, a sua relação com talvez uma crença, uma religião, ou mesmo com seus sonhos. Presta atenção nos seus sonhos. A casa 9 é a casa dos sonhos. Peixes é um signo de sonhos. Nossa, essa noite eu tive vários sonhos. Não tive tempo de anotar, porque eu tinha esse podcast para fazer. Mas, cara, eu tive vários sonhos, né? Então, o que você anda sonhando? Talvez esses sonhos te tragam informações muito certeiras, sabe? Eu sonhei hoje que eu ia num templo conversar com um monge. E aí eu pensei, eu preciso fazer isso aqui no Japão. Eu já tava conversando de fazer isso. Outro dia eu não consegui fazer, mas eu sonhei com isso, então eu preciso fazer isso, né? Os sonhos estão trazendo coisas que são importantes para você. Saberes, estudos, às vezes tem alguma coisa que você quer lançar para o mundo, tem algo que você quer colocar, que o seu Marte quer lançar aí de trabalho ou que seja, né? E você precisa estudar. Casa 9 é estudo, é sabedoria, tá? Então eu pego o mestre ali da casa 9, o mestre pode ser o monge, pode ser o líder espiritual, pode ser o professor, pode ser um livro, pode ser um masterclass que você tá fazendo online. E aí você vai estudar sobre isso, assim, para você se preparar, para você ir criando essa bagagem, esse estofo. Esse é o trabalho de bastidores também, né? O estudo, a preparação, a conexão com essa frequência maior, tá? E viagens, coisas que vão fazer a gente se deslocar e ganhar mundo através do deslocamento também. Se você quer viajar, meu amor, você precisa se planejar, né? Então o Saturno tá ali na 9 falando, ninguém vai viajar assim de sopetão do nada. Mas se você quiser viajar, você vai se preparar, você vai planejar, você vai, né, escolher a melhor data, você vai, enfim, fazer o plano de viagem, tá? Mas não necessariamente vai viajar agora, ok? Esse é o panorama da nossa alunação.
Acho que já falei bastante, foram 50 minutos de live. E tem algumas outras coisas que eu quero comentar. A mudança dos signos, né? Então, desde que junho começou, a gente já viveu essas mudanças, algumas que eu vou citar, né? Dia 2, Mercúrio entrou em Gêmeos, quer dizer que Mercúrio tá com plena capacidade total aí de resolver seus paranauês, seus BOs, né? Então, o planeta da comunicação, ele tá muito bom da gente aprender, conversar, entender, mesmo que seja, às vezes, mais reservado. Então, talvez eu não esteja conversando com todo mundo, mas com aquelas pessoas envolvidas ali nesse projeto, sim. Comigo mesma, na minha terapia, sim, tá? Tivemos uma Vênus Casime no dia 4 de junho, a gente teve a Vênus Casime que trouxe a renovação aí do planeta do amor e do prazer, a purificação do planeta do amor e do prazer, ou seja, eu acho que essa Vênus tá massa, né? Como que a gente vai lidar com o amor e com o desejo nesse ciclo? É meio alternativo, porque Vênus em Gêmeos é um amor sapiosexual, assim, né? A gente vai primeiro se conectar, talvez, intelectualmente com a pessoa, a gente vai ver se dá match nas ideias, para depois a gente botar esse desejo em ação, né? Mas eu acho que, tá possível, né, Vênus, de realizar as coisas, ainda mais depois que você viveu aí um casime, tá? E esses dois planetas, tanto Mercúrio quanto Vênus, o da comunicação e do prazer, né, estavam lá na 12 também quando abriu a alunação. Então, é muito possível os medos, a insegurança, etc e tal, as coisas que deixam a gente meio aprisionada e tal. Então, coragem para se desaprisionar, tá bom, minha gente do céu? Que Marte colabore aí com todo mundo. Outra coisa que aconteceu agora, recentemente, foi dia 9. Foi anteontem, né? Não, foi ontem para vocês. Que Marte entrou em Touro, tá? Foi dia 9, às 1h35 da manhã. Marte entrou em Touro e isso também tá trazendo um aterramento que a gente ainda tá começando a colocar esse pé no chão, tá? Marte em Touro agora muda as nossas armas. A sedução faz parte das ferramentas que o Marte em Touro tem. A paciência também. A sustentação da própria vontade também, né? Então, as coisas que passam rápido, né? E arianamente é fogo de palha, né? Se a gente for fogo de palha com as nossas vontades, com os nossos desejos, aí talvez a gente perca algumas coisas. E aí, Marte em Touro nos convida a se demorar um pouquinho ali. Você quer isso? Então fica aí. Concentra energia aí. Espera aí. Sabe? Então, o Marte em Touro tá trazendo esse aterramento, esse pé no chão, tá? Quem é marcial vai sentir a diferença, né? Quem é marcial? Quem tem ascendente em Áries, quem tem ascendente em Escorpião, quem tem ascendente em Capricórnio, vocês vão sentir que vai dar uma abrandada, ou já deu uma abrandada no ânimo de vocês e na força de vocês, né? Porque Marte em Áries estava assim, vrá, né? E agora que Marte entrou em Touro, não dá pra ser vrá o tempo todo, né? Eu preciso ver como que essas coisas que eu abri, ou que eu tô desejando abrir, como que na materialidade da vida isso vai se dar. E aí eu tenho que me adaptar e ter mais paciência e talvez desacelerar, tá? Então, um convite à desaceleração para todo mundo que é marcial, né? E para todos nós, afinal, Marte está no céu para todos, né? Mais alguma coisa importante que vai acontecer? Dia 14, sexta-feira, dia 14 de junho, a gente tem um dia de magia, que é o Mercúrio Casime, né? Então, a gente teve a magia do amor ali no dia 4, e aí a gente vai ter a magia da resolução
Eu diria que Mercúrio Casime é aquela resolução dos enroscos, sabe? Pra desenrolar. O que você precisa desenrolar na tua vida, né? Mercúrio, pra mim, é o produtor do céu, né? Então, ele ajuda a gente a desenrolar aquilo que tá encralacrado ali na casa 12, né? E Mercúrio também vai trazer clareza, entendimento, né? Vai trazer a purificação dessa frequência da comunicação e do intelecto para todo mundo. Mercúrio Casime é quando Mercúrio chega no coração do Sol e aí, assim, na forja do fogo do Sol, citando a revista Casime da Saturnália, João Acuia, de novo, meu professor, né? Então, na forja do fogo, o planeta se purifica e se renovam suas capacidades, né? Então, se Mercúrio é o planeta que é capaz de comunicar, de negociar, de vender, de entender, né? De transmitir informação, compreender informação e tal, e transformar isso em comunicação, que seja por palavra ou de outras formas, né? Isso tudo é renovado aí no dia 14, na sexta-feira, horário de Brasília, 1h33 da tarde, tá? 13 horas e 33 minutos da sexta-feira, dia 14, você vai acender uma vela e fazer 2 pedidos, porque é Mercúrio Casime em Gêmeos. Então a gente pode fazer 2 pedidos aqui para esse Mercúrio desenrolar. Pensa que Mercúrio é o Exu do céu, assim, né? É o humano do céu. É ele que faz a magia acontecer, tá? Então convém eu acender 2 velas, como eu fiz também ali na Vênus em Gêmeos, né? Eu também... Ah, não, na Vênus em Gêmeos acho que acendi só um. Mas, enfim, não lembro agora como que eu fiz. Talvez tenha acendido 2, não me lembro. Mas, enfim, acenda 2 velinhas, faça o seu pedido aí. Eu acho que o dia 14 é um dia super propício, é essa sexta-feira, né? Então, desde de manhã, esse aspecto já vai estar acontecendo e à tarde vai seguir acontecendo mesmo depois da 1h33 da tarde. É o dia da magia. Conecte aí com o seu desejo de resolução, tá? Algumas coisas vão mudar de frequência também na outra semana, no dia 17 de junho. Vênus vai entrar em Câncer. Vênus vai entrar na conchinha. Oi, Aninha, um cheiro. Oi, Tabata, um beijo. Então, Vênus vai entrar em Câncer. E aí, às vezes, a Vênus em Gêmeos, ela pensa demais e não realiza corporalmente as coisas também, né? E aí, quando a Vênus entra em Câncer, fica mais fácil da gente chegar no corpinho, né? Porque Câncer é lunar e Lua fala do corpo também, né? Então, quando a Vênus entrar em Câncer, a gente vai parar de ficar pensando sobre o sentimento, né? Porque às vezes a Vênus em Gêmeos, ela fica ali só pensando no que tá sentindo. Sendo que sentir é pra sentir, não é pra pensar. Né? E isso vale principalmente para os venusianos de plantão, tá? Vocês que estão vivendo aí a regência de Vênus em Gêmeos. Quem é venusiano? Peixes, Libra e Touro, tá? Essa galera mais venusiana do rolê. Tá pensando muito, hein? Tá pensando, né? Todo mundo tá, mas quem é venusiano também. Aí vai mudar a frequência de Vênus no dia 17, porque aí a gente vai precisar de um corpo, gente. A gente vai precisar, assim, dessa conchinha, sabe? Vênus em Gêmeos, eu tenho uma amiga maravilhosa, a Carolina Turboli, e ela fala que ela é militante da conchinha, né? E ela tem a Vênus em Câncer, né? Então, à medida que Vênus entra em Câncer, a gente precisa de nutrição, de mais colo. E às vezes é você mesma, a sua conchinha, meu amor. Às vezes é você mesmo que vai se dar essa nutrição, esse cuidado, esse colo, esse toque, né? E talvez a gente dê uma derretida depois que Vênus entrar em Câncer, a gente fique mais carente, a gente fique mais sensível, a gente precise mais lidar com os nossos melindres. Eu gosto dessa palavra para Câncer também, é melindroso, caranguejo é melindroso, né? Para não dizer carente. E aí a gente vai lidar com as nossas emoções, então convite a mergulhar e se nutrir, né? E encontrar aí a sua conchinha, porque vai ser necessário.
a partir do dia 17, tá? Que Vênus entra em Câncer. E logo em seguida, também no próprio dia 17, vai entrar em Câncer 3h20 da manhã do Brasil. E aí depois 6h07 da manhã, Mercúrio também vai entrar em Câncer, né? Então, se Mercúrio vai entrar em Câncer no dia 17, é muito importante que tudo que você tenha que resolver, assim, e-mail que você tem que mandar, negociação que você tem que fazer, vender coisa, tudo que você precisa comunicar, mano, faz até dia 16, assim. A gente tem, agora tem 5 dias só. 5, 6 para vocês que estão no Brasil, né? Porque depois do dia 17, Mercúrio entra em Câncer e aí a palavra não tá mais tão proeminente como em Gêmeos, assim, né? Porque Câncer é muito do sentido, do sentir, assim. E das histórias também, né? Então é como que muda a frequência de Mercúrio. Mercúrio entra em Câncer, a gente vai sentir mais e contar mais história do que necessariamente lidar com coisas que são burocráticas, de negociação ou de comunicação mais objetiva, assim, né? Então, quando Mercúrio entra em Câncer, ele pede a objetividade geminiana, porque Gêmeos é racional, né? Apesar de ser duplo, ser meio cá, meio lá, fazer muitas coisas, né? Mas tem a sagacidade, a agilidade, a malandragem, a esperteza mercurial. Quando Mercúrio entra em Câncer, a gente perde um pouco o jogo de cintura, a esperteza, e às vezes a gente perde até as palavras, e a gente vai para uma comunicação muito mais intuitiva, muito mais afetiva, tá? Então a gente vai mudar a frequência da comunicação para uma coisa mais também sensível. E as histórias, né? Eu gosto muito de falar como Mercúrio em Câncer, quem conta histórias, porque as histórias, a memória é um assunto muito lunar, né? E Câncer é um signo regido pela Lua. Então, contar histórias, criar narrativas, ser um pouco mais criativo, ser mais sensível, ter uma comunicação que acolhe e abraça mais, é recomendável aí a partir do dia 17. Burocracias e divulgações, né? Que a gente possa aproveitar essa última semana do Mercúrio em Gêmeos para resolver, tá? E aí, quando chegar no dia 20, né, que vai ser aí na semana que vem também, na quinta-feira do dia 20, o Sol vai entrar no Caranguejo. E aí vai ser o solstício do signo de Câncer, e aí a gente vai mudar de estação, aí vai chegar realmente o verão aqui no Japão, vai chegar realmente o inverno aí no Brasil, né? E aí muda a frequência, a entrada do Sol em Câncer é também um mapa político que depois a gente vai ver, não vou ver isso agora, né? Mas é uma mudança, outra fase, a gente entra numa outra fase do ano, a gente chega no meio do ano oficialmente nesse solstício aqui do signo de Câncer. E aí, Câncer vai falar de novo, então aproveita que agora tem muita coisa no campo das ideias e da elaboração geminiana e da comunicação, né? E depois a gente vai começar cada vez mais pôr o pé na água e ir mergulhando na sensação e no afeto canceriano, tá? Então aí no dia 20 o Sol entra em Câncer e aí a gente mergulha um pouco mais e entra mais na concha, entra mais na toca do caranguejo também, tá? E aí outra coisa que vai acontecer ainda esse mês, que é um pouco preocupante, é o Saturno retrógrado, né? Então lá pra frente, no final do mês, no dia 29, Saturno vai retrogradar. Então, se Saturno vai retrogradar no dia 29, quer dizer que ele vai estacionar antes, tá? Então, é normal que no final aí do mês, a gente vai sentindo alguma coisa puxando um freio de mão, assim,
Tá. Então, o que Saturno vai falar? Dos grandes ritos de passagem, as grandes burocracias, né? Saturno vai falar da reestrutura, assim, né? Da estrutura, mas se vai entrar em movimento retrógrado é porque tem coisas que a gente vai ter que revisar, que ainda não vai dar, e a gente vai ter que voltar. Nossa, muito louco. Cara, o dia que eu volto pro Brasil é esse dia 29 aqui, bem no dia do Saturno retrógrado, é quando eu vou voltar pra minha terra. Não é incrível? Assim, né? Então eu vou chegar no Brasil no dia 30, tô voltando em breve, minha gente do céu, né? Nossa, eu vou chorar horrores, horrores. Porque tá muito bom aqui, queria ficar mais tempo. Mas enfim, Saturno retrógrado vai trazer os temas saturninos da sua vida para serem revisados. Quais são os temas saturninos da sua vida? Pode ser a sua vida mesmo, você que é saturnino, né? Ou veja quais são as casas saturninas do seu mapa. Aquário, Capricórnio e Libra, tá? São os 3 signos saturninos, tá? Então, esses 3 assuntos, Aquário, Capricórnio e Libra, e as pessoas que têm ascendente Aquário, Capricórnio e Libra vão sentir que vão começar a dar uma empacada aí no final do mês. E às vezes aqueles assuntos na nossa vida, né, conforme o nosso mapa também começa meio que, opa, né, começa a desacelerar até que para e começa a retrogradar. Então, às vezes a gente tem que revisar algumas coisas, voltar alguns passos para poder construir as coisas com uma base mais forte, tá? E se Peixes é um signo das emoções, dos afetos, né, eu acho que convém também aí, né, a gente dar uma atenção maior a como que a gente tá se sentindo e pausar um pouco o acelero das emoções aí pro fim de junho, pra gente dar vazão pra essa água pisciana encontrar a forma de fluir num outro curso, assim, né? Imagina que o curso do Rio vai mudar e aí a gente precisa se adaptar e aí as coisas vão mudar e isso mexe com como a gente se sente, tá? Enfim, essa leitura de iluminação foi muito mais pessoal do que a última, que foi mais política, né? E eu acredito na potência de um mapa para nossa vida pública e para nossa vida privada também. Eu sinto que isso nos afeta também, né? As coisas estão acontecendo, até existe toda essa reestrutura, existe, enfim, muitas coisas que são da esfera política do país, né? E do mundo, quando se abre uma alunação, mas onde a gente tá e como a gente vai lidar com as nossas questões, né? Eu acho que foi o que eu consegui trazer aqui nessa leitura para vocês. Então, muita gratidão para todo mundo que me escutou, que acompanhou, que ficou aqui durante essa 1 horinha. Agora são 10h08 da manhã aqui em Kyoto, no Japão. Já são 10h08 da noite aí no Brasil. E para quem tá na Europa, mais tarde ainda, né? Então, gratidão demais, minha gente. Eu sou a Renata Assato, a Reducel, @Reducel. Quem quiser colaborar com o meu trabalho, eu tenho um canal de financiamento coletivo que é o apoia.se/Reducel. Então eu convido quem puder a colaborar para que eu consiga tornar esse trabalho cada vez mais sustentável, né? Então ele foi criado para o podcast Reducel, mas aqui a gente tá live no Instagram, porque o podcast Reducel hoje em dia é a gravação da live do Instagram, né? Então quem quiser colaborar com o meu trabalho de entrega astrológica mensal, agora estamos na modalidade mensal, mas eu vou pensar como é que eu vou voltar depois pro Brasil, se eu volto semanal ou se eu mantenho mensal, porque realmente eu tenho que ver o quanto que é sustentável para mim, né? Fazer essa entrega toda semana era maravilhoso, né? Eu sinto que foi muito bom, mas também o podcast Reducel não me dá um retorno financeiro, assim, né? Então é aquela coisa da gente ir se ajustando na nossa própria balança do dar e receber. Então eu convido vocês aí a colaborarem
apoia.se/redocel ou manda o pix para renatadocel@gmail.com, tá bom? Sigam @redocel e quem quiser acompanhar minhas andanças aqui pelo Japão, isso tá mais no meu Instagram de atriz, né? Mas muitos não sabem, não me conhecem nesse outro Instagram, mas é @RenataSatoAtriz pra quem quiser saber onde eu tô, porque recebi vários oi sumidas aí, né? Cadê você? Tô com saudade. Tô no Japão, tô estudando teatro clássico japonês, teatro no, tô estudando língua japonesa, Nihongo, e tô, enfim, vivendo uma experiência muito forte de transformação num reencontro com as minhas raízes, ainda que não sejam as raízes exatas, né? Porque aqui Kyoto não é a minha terra natal, minha terra natal é Brasil, mas a minha descendência mesmo é de Okinawa. Eu passei por Okinawa, mas aqui eu tô numa pesquisa mesmo com a arte japonesa, né? Por isso que eu tô aqui, porque esse é parte do meu trabalho também como artista no Brasil, tá bom? Ah, olha só, meu amigo Uber está aí. Bem-vindo! Agora com esse nickname aí, meus pensamentos evoluindo, eu não sei o seu nome. Depois preciso ver. Que bom, obrigada, tá vendo? Eu faço amizade até no Uber. Não é muito bom isso? Quando a gente tá aberto para se conectar, a gente não tá ensimesmado, a gente se abre, assim, de repente faz umas conexões, assim, conhece no Uber, conhece no ponto de ônibus. A vida tá acontecendo, né? E os encontros podem sempre vir a ser milagres que aparecem na sua vida se você estiver aberto. Então, não se encasulem nessa alunação de casa 12, né? Encarem os seus medos, olhem para suas inseguranças, suas vulnerabilidades, seus autossabotadores, vão para terapia, façam a terapia direitinho e coragem para irromper a primavera, coragem para abrir novos caminhos, coragem para cortar aquilo que vocês não querem mais, coragem para aquela batalha que é a tua batalha, tá bom? Ah, eu coloquei a minha Vênus aqui atrás, porque esse escritório é embaixo aqui, né, downstairs aqui da casa e eu falei, putz, não é um cenário muito legal, então coloquei ali, é o meu é o meu paninho de tarô, né, quando eu jogo tarô, principalmente jogo de relacionamentos, eu faço nesse paninho de leitura de tarô. Aqui, ó, Redocel tá com a agenda aberta para jogos da alunação, se você quiser fazer o jogo da alunação em Gêmeos, tá? Se você quiser agendar sua consulta também de tarô, 1h30 comigo no Zoom, também estou disponível para agendamentos. E quem quiser fazer consulta astrológica, também tem alguns horários aqui para leitura de mapa natal, consulta anual. E aí você vai lá no Linktree/Redocel, que tá aí no link da bio do Instagram Redocel, preenche o formulário para agendar sua consulta astrológica. Tem o meu contato do WhatsApp lá também, para você agendar sua consulta de tarô. E pode vir falar direto comigo também, tá? Me manda um direct. Enfim, a gente encontra a melhor maneira de agendar a sua consulta, tá bem? A agenda tá aberta, principalmente horários aí à noite no Brasil, que é de manhã, aqui pra mim no Japão são as minhas preferências. E a gente encontra um horarinho pra gente conversar e pra eu te atender, tá bom? Então essa também é uma super boa maneira de colaborar com o meu trabalho. Vem se consultar comigo, tá? E apoia.se/Redocel. Então, gratidão, minha gente do céu. Um beijo enorme pra vocês. Foi um prazer estar aqui. Eu vejo toda vez, né? Eu fico na dúvida sobre o podcast e tal, mas toda vez que eu faço, eu me nutro desse trabalho, eu me sinto retroalimentada por essa troca. Então, gratidão a todo mundo que tá aí na escuta também, nesse suporte, nessa sustentação, tá bom? Um cheiro, ótima alunação e simbora! Coragem, coragem e coragem para sustentar a tua própria vontade também, tá bem? Paciência aí para os ansiosos e até, hasta la vista, até, mata ne, domo arigatou gozaimashita.